Olá, gente! Vamos para a parte 2 do nosso estudo de ângulos e retas. Na aula passada eu falei um pouquinho das curiosidades de ângulos e como que elas se comportam. Agora eu vou falar um pouco das nomenclaturas daqueles ângulos. Então começamos com retas paralelas novamente e vamos falar dos ângulos correspondentes com um pouquinho mais de cuidado. Então chamamos de ângulos correspondentes ângulos que estão do mesmo lado da paralela, que estão para a mesma direção. No caso aqui, os dois estão para cima, certo? Então, os dois são ângulos formados pela transversal com as paralelas. Os dois estão do lado direito e os dois estão para o lado de cima de suas respectivas paralelas. Assim chamamos de correspondentes. Outros pares de ângulos correspondentes. Pares, porque sempre vamos olhar essas relações entre pares de ângulos. Gama e delta fazem isso, olha só, os dois para o lado esquerdo para cima, epsilon e zeta, eta e teta, ok? Então, esses são ângulos correspondentes, estão para o mesmo lado, mesma direção, ok? Ângulos alternos internos, então, vejamos aqui, esses são um par de ângulos alternos internos, eles são chamados assim, alternos, porque estão em lados alternos, lados diferentes. O beta está para o lado direito e o epsilon está para o lado esquerdo. Então, por isso o nome alternos. Internos, porque os dois estão na faixa do meio, dentro, vamos dizer assim, das paralelas, da parte interna das paralelas. É isso. Curiosidade sobre ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Isso vale para esse par aqui também, ó. Os dois estão na parte de dentro, um para o lado direito e um para o lado esquerdo. E também tem a mesma medida. Outro cara, alternos externos. Mesma coisa, só que agora para o lado de fora. Os dois ângulos estão do lado de fora e em lados separados da transversal. Eles são alternos, porque um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, da transversal. E eles são externos, que estão do lado de fora das paralelas. Bem simples, né? Então, também, mesma medida, e isso também vale para esse parzinho aqui, que é o gama e o teta. Também tem a mesma medida, um está do lado esquerdo, outro está do lado direito, lados externos das paralelas possuem a mesma medida. Ok? Ângulos suplementares, já vimos isso, mas é sempre bom relembrar. Ângulos suplementares são ângulos que são adjacentes, formando um ângulo raso, ou seja, a soma deles sempre dá 180 graus. Aqui eu tenho um parzinho de ângulos suplementares, mas esses dois aqui também vale. E esses dois, epsilon e eta. E esse seta e teta, ok? Tem alguns parzinhos que eu acabei não colocando aqui, mas que também poderiam aparecer. Por exemplo, pegar o ângulo que forma aqui dentro, né, na parte interna, com o zeta. Também poderia. Repare que sempre que eu pego um ângulo agudo com um obtuso, eles acabam sendo suplementares. Neste caso, aqui das nossas retas paralelas cortadas por transversais. Vamos seguir. Outra nomenclatura interessante, colaterais internos. Ângulos colaterais são ângulos chamados assim porque eles estão do mesmo lado, que dividem o mesmo lado. No caso, os dois estão do lado direito. Internos, de novo, porque eles estão na parte interna das nossas paralelas. Então, isso também valeria que a soma dá 180 graus, porque um é obtuso e o outro é agudo, e a gente está naquela situação de paralelas cortadas por transversal, né? E também vale para nossos amiguinhos aqui do lado esquerdo, certo? O epsilon e o delta. Também são colaterais, do mesmo lado, e internos, que estão da parte de dentro. Uma outra questão, colaterais externos, tem a mesma questão dos colaterais internos, a diferença é que eles estão do lado de fora, certo? Por isso são chamados externos, mas também tem essa questão da soma das 180 graus, certo? E isso vale para o lado direito e para o lado esquerdo. Ok? Não é difícil não, né? Pois bem, agora vamos olhar algumas aplicações inusitadas dessas regrinhas aqui. Olhe bem para essa situação. Consegue identificar as paralelas? Eu tenho uma reta aqui e outra paralela a ela aqui embaixo. Então, essas são as minhas paralelas, ok? E repare que eu não tenho uma transversal, eu tenho duas.
E esse é o problema, normalmente, que a gente encontra. Eu não tenho só uma transversal. Se fosse só uma, seria muito fácil de analisar. Mas nesse caso, como eu tenho duas, eu vou ter que pensar um pouquinho com mais cuidado. Então eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho uma reta transversal aqui, eu marquei os vértices dela. Num dos vértices eu tenho 60 graus. E no outro vértice eu não tenho um ângulo só, eu tenho dois. Certo? Mas repare que esses dois ângulos, nenhum deles é formado só pela transversal com a paralela. Esse 75 graus é formado com as duas transversais, nem envolve a paralela. E o beta é formado com a outra transversal, certo? Mas repare que se eu pudesse juntar os dois, eles fariam parte desta transversal, que é o que a gente vai pensar depois. Na segunda transversal, eu marquei um vérticezinho aqui em cima e outro aqui embaixo. Nesse vértice tem a mesma questão, eu tenho o beta, eu tenho 75 graus e também eu não consigo realmente, o único ângulo que a gente consegue ver aqui é o beta, que ele sim é formado pela paralela com essa transversal, certo? Então o beta é um dos ângulos dessa transversal. Só que o 75 graus, ele não chega a ser considerado dessa maneira, porque eu precisaria de um outro ângulozinho que não está presente aqui para fechar um ângulo aqui, que seria o correspondente do nosso delta aqui de baixo, né? Olha só, bem aberto, né? Consegue imaginar? Pois bem, pense que então a gente tem informações que estão faltando aí, e para a gente conseguir compreender os valores que estão faltando aqui, a gente vai completar esse desenho. Então, a pergunta que surge normalmente é algo como: calcule os valores de beta e delta, algo assim. Pois bem, vamos começar. Primeiro eu vou olhar para os 60 graus, que ele está mais fácil de visualizar aqui. Ele é um ângulo de uma transversal e ele está solto sozinho aqui. Eu vou olhar para o correspondente dele lá onde tem a situação inusitada. Então aqui eu tenho 60 graus porque ele é o correspondente desse de baixo. Agora, repare aqui, ó. Se eu juntar esses três ângulos aqui, eu consigo ter uma situação mais interessante. Eu consigo formar 180 graus. Antes disso, eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse é um ângulo dessa transversal, o zeta. É a junção do beta com 75, mas eu vou olhar só para ele. O que eu sei deste ângulo zeta aqui? Eu sei que ele junto com 60 graus vão formar 180 graus, certo? Então esse ângulo aqui, ó, formado pela junção de beta e 75, tem que ser suplementar de 60. Aí eu calculo qual o valor dele e substituo. Pronto, agora eu sei que aqui tem que estar 120. Bom, como 120 é a junção do beta com 75, eu posso dizer beta mais 75 igual a 120 e calcular o valor do beta, né? Fazendo 75 para o outro lado menos 75. Pronto, agora eu sei que o beta vale 45. Posso tirar 120 e ficar só com 45. Já resolvi uma parte do problema. Agora, para achar o delta, eu vou primeiro olhar de novo para o 60, porque ele vai me ajudar aqui. Eu consigo perceber que esse 60 graus ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui de baixo. Portanto, eles são iguais. Lembre-se, oposto pelo vértice. Tem um vértice aqui, eu tenho a transversal, uma paralela. O ângulo formado pelas duas retas é os 60 graus e o outro ângulo oposto ao vértice é justamente esse outro ângulozinho aqui que eu marquei com 60. Tudo bem? Para que vai me servir isso? Eu vou agora visualizar esse ângulo todo aqui, ó, os 60 e 75 juntos. Chamei de θ. Se eu juntar esses dois, repare que eles são correspondentes do delta, certo? Muito bem. Agora, o θ, qual que é o valor dele? Ele é a soma dos 60 com 75. 60 com 75 é 135, substitui lá. E agora faz a correspondência, né? Esse ângulo é correspondente ao delta, portanto posso dizer delta igual a θ, que é igual a 135 graus. E tá aí. Só essa questão de saber mexer no esquema do desenho, você consegue achar ângulos nessa situação inusitada, onde eu tinha ângulos que não eram formados só pelas paralelas. Eu consigo responder a pergunta. Beta 45, delta 135. Bacana? Vamos ver outra? Olha para esse cara aqui. Consegue identificar as retas paralelas? Imagino que seja essa aqui de cima e essa aqui de baixo, certo? Pois bem, e a transversal? Um pouco mais difícil, né? Eu não tenho exatamente uma transversal porque eu não consigo ver ela atravessando as duas paralelas. Nem essa aqui,
nem essa aqui, certo? Apesar de eu ter os ângulos marcados 33 aqui em cima e 38 aqui embaixo. O que eu tenho é um encontro dessas duas retas concorrentes, vamos dizer assim, e o ângulo formado entre elas, que é um gama. Esse vértice aqui, nesse encontro, ele está me gerando esse ângulozinho aqui. Muito bem, e aí vem naturalmente a pergunta, qual é o valor do gama? Como que eu posso fazer isso? Se as retas não estão se atravessando para fazer correspondência. Bom, a ideia é bem simples. Você vai criar uma paralela a mais. Então você olha, tem duas retas que já são paralelas, certo? Então eu vou criar uma terceira paralela às duas. Por quê? Porque aí eu vou olhar para essa reta aqui, ó, transversal, e vou dizer, ela é transversal a essa primeira reta e essa que eu criei. E essa outra reta aqui, que forma o 38, ela é transversal à minha segunda reta paralela e a que eu criei. E aí eu consigo criar ângulos aqui que vão me auxiliar. Então o gama eu ainda não consigo achar, mas eu consigo achar o delta e o epsilon. Porque o delta ele tem alguma relação com o 33 graus e o epsilon ele vai ter alguma relação com o 38 graus. Pois bem, o delta é alterno interno com 33 graus e o epsilon é correspondente do 38 graus, certo? Estão na mesma direção. Bom, lembrar que ângulos alternos internos têm a mesma medida e os correspondentes também. Então, aqui é 33 e aqui é 38. Bom, tendo isso em mente, olha só. Agora que eu sei os valores desse ângulo menor e desse ângulo menor, o gama não é a soma dos dois? 33 mais 38, 71. Aí eu sei agora qual é o valor do gama. Legal? Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima vez. Até mais!